Boa noite, classe. Boa noite a todos aqueles que estão nos assistindo pela internet, pelo YouTube. Sejam bem-vindos. Nós estamos para iniciar mais uma aula. A aula de número 11, um assunto bem interessante. O que é o design inteligente? E hoje nós temos uma convidada especial, a Manu, que vai, o pessoal da classe já está acostumado, a Manu já teve a oportunidade de aplicar algumas lições, e hoje é ela que vai falar a respeito do design inteligente. O que vem a ser isso? O texto base é Gênesis 1, de 1 a 31, imagino que nós vamos ler o texto todo. Vamos ler todos. Então, tá bom. Tá certo, sempre bom ler a Bíblia. Vamos começar então? Vamos lá. Isso. Vamos lá. Eu primeiramente queria agradecer, né, por estar aqui. A gente já tinha conversado antes de tudo, né, de eu dar essa aula. Não imaginava estar dando essa aula nesse formato, mas, né. Vamos lá então, né, pessoal? Seja o que Deus quiser. Vamos ler? Vamos. Vai, Beth, você começa. Depois eu, depois o João. Isso. A criação dos céus e da terra e tudo que neles há. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dias e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e terras. Águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isto era bom. E disse, produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele e sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, e o terceiro dia. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra. Para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. Viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. Disse também Deus, produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra.
Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Bom, a gente vai orar. Chora pra gente, gente. Ora. Senhor Deus e Pai, te louvamos, ó Deus, por mais essa aula tão oportuna, ó Deus, falando, relatando sobre a Tua criação. Ó Deus, te louvamos, ó Deus, por esse momento tão especial em aula para com os nossos jovens, para com a Sua igreja, ó Deus. Ilumina, Senhor, as nossas mentes, que aquilo que a Manu estudou, Senhor, que ela possa explanar com graça e nos ajudando, Senhor, a entender mais e mais aquilo que o Senhor quer de nós diante da Tua palavra e aquilo que o mundo lá fora os dizem, mas confiados em Ti, ó Teu Deus, e na Tua palavra cremos no Teu poder e pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados e nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos lá? O design inteligente foi um pouco desafiador para mim, porque mesmo eu tendo um pouquinho de conhecimento, né, na área de ciência, assim, ainda é uma coisa muito nova para mim, né, o design inteligente, mas meu intuito aqui nessa aula vai ser explicar um pouco do que é, né, a gente vai abordar alguns temas que fazem parte de dentro do design inteligente, pontos negativos, pontos positivos, né, um pouco da história, e por que é importante a gente saber, né, um pouco disso, porque dentro das escolas, né, a gente fala muito do evolucionismo, que isso tem como verdade absoluta, né, e a gente como cristão sabe que não é bem assim, né, então aqui a gente vai começar, tem uma frase que um evolucionista fala, né, o universo poderia facilmente ter continuado sem vida, é um grande golpe de sorte estarmos aqui. O design inteligente, ele vem com essa teologia cristã, né, para a gente tentar explicar a origem de todas as coisas, né. Não é um golpe de sorte, a gente está aqui, né. A gente acabou de ler aqui em Gênesis 1 que Deus tinha tudo planejado, tudo bem criado para a honra e glória dele mesmo, né. Então, o design inteligente a gente usa como uma ferramenta para explicar essa origem, né, de todas as coisas, né. Bom, vamos um pouquinho aqui da introdução, né, que o design inteligente ele veio para tentar quebrar um pouco dessa hegemonia darwinista dentro do meio acadêmico, né. Então a gente vai... Cadê a minha lista? Não, tudo bem. Eu peguei alguns pontos, né. Aqui na introdução a gente já fala, né, o evolucionismo como verdade absoluta e inquestionável dentro do meio acadêmico, né. Então, o design inteligente levantou homens e mulheres, cientistas, neurocientistas, bioquímicos, biólogos, várias pessoas ligadas à ciência que estudam, né, o design inteligente como uma maneira de debater mesmo aí, meio acadêmico, contra o darwinismo, né? E tem publicado os trabalhos científicos, né? Não pode ser chamado de pseudociência porque são cientistas. São cientistas, eles provam, usando a ciência, né, do ponto de vista deles, né? Acho importante, né, Manu, a gente até deixar claro que nós não fazemos, por sermos cristãos, nós não devemos fazer sempre uma dicotomia, né? Sim.
entre a palavra de Deus, a Bíblia, né, a criação, e a ciência, né? Que nós devemos rejeitar toda a questão da evolução? Não, né? Até porque depende de como a gente vê, né? Porque existe o que eles chamam de microevolução e macroevolução. Sim. A microevolução nós estamos presenciando na nossa pandemia, né? Ou seja, Isso. o novo coronavírus É uma mutação. é uma mutação, mas não é uma nova espécie, é o mesmo organismo que, de alguma forma, se adaptou, né? E outros, né? Outras bactérias. A própria dengue, né? A dengue é um Exato. vírus que vai mutando várias vezes, por isso que, peguei dengue. Algumas pragas, né? Por exemplo, Sim. na lavoura, né? Que se tornam resistentes a alguns agrotóxicos, né? Elas se adaptam, elas se tornam mais resistentes. Então, nós, como cristãos, nós devemos aceitar esse tipo de evolução, porque isso daí são fatos comprovados, né? Nós entendemos como fatos realmente, e não mais como uma teoria. O que nós não aceitamos é a chamada macroevolução. Ou seja, a partir de uma espécie se cria uma nova espécie. Por acaso, né? Né? Uma coisa Diferente que da não é anterior. um caso, né? Não. Uma coisa... Por exemplo, aquela ideia do homem, né? do homem vir dos primatas, do macaco, né? Uma ideia muito conhecida. E não é nem bem assim, não vou entrar no contexto, porque eu não sei, né, se você vai falar a respeito, mas não é nem bem isso que a evolução prega. Mas enfim, eu não ia falar. essa macroevolução é que nós não cremos. Nós cremos que Deus, né, como Criador que é, já fez tudo pronto, até pela complexidade. A Manu vai falar um pouco disso, aí não vamos atropelar. Vai dar uns spoilers. Então, os Vamos nozinhos, spoilers. Esse é meu medo, né? Eu começo a me empolgo aqui e vou falando demais. Então aqui um pouco da história, né? Oxe, acho que travou aqui. Pronto. Da origem, né, do design inteligente. Aqui a fotinha do William Paley, né, um teólogo e filósofo britânico, né? Que ele escreveu o livro Natural Theology. E nesse livro ele conta a história do relógio do relojeiro, que você está andando num vale e você encontra um relógio. Naturalmente você vai entender que existe um relojoeiro por trás daquele relógio. Você não pode simplesmente falar que esse relógio está aqui porque sim. Não, alguém colocou e criou esse relógio ali. Resumindo mais ou menos isso, a história do relojeiro, né, que ele coloca no livro. Que é a questão do criar do nada, né? Sim, de criar do nada. Não tem. É uma complexidade. Toda uma questão. Deus criou do nada. Dentro da teologia questão. é o que a gente chama de ex nihilo, né? Ou seja, do nada Deus fez tudo, né? Mas um relógio, né? E a funcionalidade do relógio, né? Que é para contar as horas. Tanto é que depois conta-se, né? Dentro dessa história que o Paley conta, houve um terremoto, né? Essas pessoas que acharam o relógio levaram e começaram a cultuar esse relógio como sendo algo sendo extraordinário. divino, né? E aí colocaram lá do lado da cruz na igreja, daí houve um terremoto, destruiu a cidade, destruiu a igreja, o governo manda o exército para lá e um capitão acha esse relógio. Esse capitão acha o relógio, ele vê, nossa, que coisa bonita, mas inútil, né? Eu vou fazer com você. Ele consegue abrir o relógio, aquele relógio antigo de bolso, ele leva para o acampamento deles e ele percebe que num período de 1 hora, um dos ponteiros avançou. Então ele falou, poxa, isso conta tempo. Havia relógios, mas relógios de sol, outros tipos de relógios, né? Mas não igual aquele. E então a ciência ajuda muitas vezes a explicar, né? A funcionalidade das coisas, né? Na engrenagem, né? Mas ela não pode dizer que aquilo aconteceu por acaso, né? Então, esse é o grande que não é um resultado de uma causa não dirigida, não inteligente, assim, ele pressupõe que existe um designer por trás daquilo. Alguém que fez alguém por trás daquilo, né? Ele é meio que o pai, né, do design inteligente. Lembrar que Darwin escreveu, né, o famoso livro dele em 1859. A origem das espécies. A origem da espécie, né? O Paley, ele fez essa dedução em 1802, ou seja, mais de 50 anos antes de Darwin publicar a origem das espécies, né? Ou seja, o precursor do design inteligente é bem anterior ao Darwin e a sua teoria. Assim, aí no começo, esse design inteligente ele tinha muito da questão filosófica e não científica.
Então, eles não tinham tanta credibilidade assim dentro do meio acadêmico. Porque eles falavam que era mais coisa de religião, que era muito coisa da sua cabeça, nananã. Então, assim, o design nessa época, né, quando eles ainda não tinham tanto conhecimento científico, ficava muito mais na questão filosófica do que científica da coisa, né? Aí, com o passar de uns anos, essa perspectiva foi mudando, porque vários cientistas foram aderindo ao movimento e vieram com embasamento científico para várias coisas e começou a mudar isso dentro do próprio meio acadêmico, né? De universidades, enfim, discussões mesmo de... Quando surge essa teoria, né, não se questiona tanto, né, tudo bem, tá, houve uma evolução, mas a partir de onde, né? Então, daí depois surgiu a teoria do Big Bang, né? A teoria do Big Bang é bem mais recente, né? Mas o grande calcanhar de Aquiles do evolucionismo é essa questão de evoluir a partir do quê? A origem de tudo, né? Origem da onde, né? A escritura aqui na isso, o revista... design inteligente vem trazer uma resposta para nós. Aqui na revista, no ponto 1, um dos parágrafos fala assim, que o movimento da teologia natural, que ele ia comentando, né? Teve a sua intenção de apoiar a existência de Deus unicamente por meio da natureza criada. Eles não queriam falar, fundamentar a questão de Deus mesmo. Mais voltado para a natureza. E não por meio também da escritura, que eles não queriam envolver a questão da religiosidade. Né? Inicialmente, seus argumentos eram mais filosóficos, o que você falou, né, do que científico. Mas com o passar do tempo, isso mudou muito e a questão do design inteligente se concentrou na análise das existências realmente na parte científica. Sim, né? Abordar realmente a questão científica, né, da origem da vida. Né? Dentro do design inteligente, a gente vai aqui para o segundo ponto da revista, a complexidade irredutível é o principal argumento que o design inteligente tem para refutar o evolucionismo, né? Quando o evolucionismo fala das coisas evoluírem ao acaso, a complexidade irredutível vem e diz que não. Existem coisas na natureza que são tão complexas que elas não podem, a gente não pode falar que elas foram ao acaso, né? Que nem aqui fala, né? William Dembski e Jonathan Hill. O materialismo filosófico afirma que o reino material é tudo o que existe, sempre existiu e sempre existirá. Então, essas reações químicas, físicas, biológicas, assim, elas podem ter algumas alterações, mas elas não surgem do acaso, elas vão mudando de acordo com a necessidade do meio. Aqui, né, fala, né, de acordo com eles, com o design inteligente, algumas características do que existe na natureza são sinais claros de que foram projetadas por um designer, né? Aí a gente fala da engrenagem, uma complexa engrenagem em pleno funcionamento. Tem uma cientista, que eu esqueci o nome dela, cadê? Nancy, alguma coisa assim, tá aqui. Tá aqui, ó. Aqui, Georgia... não, é mais pra frente. A Georgia, perdão, ela tem PhD em genética, enfim. Ela usa o exemplo da coagulação do sangue para explicar a complexidade irredutível. É complexo. Eu levei um arranhado de um gato aqui, tem até uma cicatrizinha aqui no meu braço. Sangrou, então houve uma lesão no meu vaso e o que acontece? Olha como é complexo. Plaquetas que vão se juntar à minha lesão, que vai atrair o fibrinogênio, tudo isso acontecendo na mesma hora. Os fatores de coagulação vão agir, vai produzir uma coisa chamada fibrina, que vai tampar o sangramento no sangue. Depois disso, vai vir uma coisa chamada plasmina, e essa plasmina vai tirar essa fibrina e pronto. Vai estar cicatrizado aquela lesão que eu tinha. E dentro do vaso sanguíneo ainda tem células chamadas macrófagos que vão comer essa sujeira que ficou de fibrina, enfim. É tudo tão perfeito, tudo tão feito, perfeito funcionamento, digamos assim. É tudo feito tão de maneira perfeita que se você tirar um desses fatores, a gente fica sangrando. Vai ficar sangrando. É o exemplo da ratoeira, que acho que tem na revista, né, da ratoeira,
que ele fala Eu lá não sei do... se da ratoeira, É, mas eu eu sei, já é. vi. O exemplo da ratoeira, que a ratoeira, ela, né? Só vai funcionar se ativar todos Se os todos componentes. os componentes. Se estiverem você tirar um componente, ela não vai funcionar. ali. É caso da engrenagem. Se É o tirar caso da se engrenagem, só uma engrenagemzinha relógio, do relógio, ele para de funcionar. Ele Não para vai de funcionar. perfeitamente, né? Então esse é o argumento que é utilizado para defender o design inteligente, que as coisas não são por acaso. Né? E é isso que o Michael Berry ele fala, né, a respeito Sim. da caixa preta de Darwin, né, o Darwin, até de uma maneira bem conveniente, ele diz que a criação, né, ou seja, toda a existência está no seu ápice da evolução. Sim. Então ele com essa afirmação ele já tira o time dele de campo, né? Porque ninguém pode chegar para ele e cobrar, tá, então nenhuma espécie evoluiu nos últimos 100, 200 anos. Até porque eles falam em milhões de anos, né? O Richard Dawkins ele fala muito a respeito disso. Aliás, é importante falar que o Richard Dawkins, né, que escreveu Deus no Delírio, e a ideia que passa é que mais que um cientista interessado em realmente explicar a evolução, ou mesmo, né, como a vida surgiu, ele é um grande defensor, né, um grande militante do ateísmo, né? E esse é o grande perigo do evolucionismo. Normalmente, os cientistas que aceitam essa ideia é porque eles querem tirar Deus da jogada. Sim. Eles querem tirar o Criador. Né? É quando a gente lê aqui em João 1,3, né? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? De Deus. De Deus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, né? Aí no livro, né, a Caixa Preta de Darwin, né, ele fala, né, um sistema único composto de várias partes bem combinadas que interagem e que contribuem para a função básica do sistema, onde a remoção de qualquer das partes faz com que o sistema deixe de funcionar efetivamente. Isso é um resumo, né, do que é essa complexidade irredutível. Se você tirar qualquer fator, em qualquer circunstância, a gente estava falando da fotossíntese, né, das plantas. Se você tirar a luz, não acontece. Se você tirar a água, não acontece. Se você tirar a clorofila verde lá não vai acontecer. Então, assim, existem N, aí eu falei da coagulação, né, mas tem várias outras coisas acontecendo na mesma hora, que está funcionando perfeitamente, e que se alguma delas sair, entra a questão da seleção natural, que é um dos embasamentos da teoria da evolução, onde o mais forte prevalece. Isso. Então, para acontecer essa evolução, a espécie ela tem que ter uma característica benéfica para poder passar, né, hereditariamente, essas coisas assim. E se não, né, se ela não tem uma característica, essa espécie ela vai deixar de existir. A questão defensora, né? A questão é geral mesmo, de sistema imunológico, fisiológico. Um pouquinho a respeito dessa complexidade, né? Por exemplo, Deus criou tudo perfeito, né? Sim. Infelizmente, isso, é claro, o cientista não leva em conta, mas o problema na criação foi exatamente o pecado, né? Você pega, por exemplo, o olho, né? Eu, toda hora eu coloco os óculos, porque minha vista, eu nunca tive problema, eu sempre enxerguei perfeitamente bem, né? A distância, de perto, hoje eu preciso de um óculos para ver de perto. Por quê? Porque, infelizmente, isso entrou com o pecado, mas certamente Adão não precisava de óculos durante muitos anos, né? Ninguém precisou de óculos. Eva, né? Teve aqueles belos olhos, né? Olhando, né? Toda a criação, É, dando nome para todos os perfeito, né? espécies. Funcionando Deus criou, perfeitamente né? bem, como, né? Infelizmente a serpente foi lá e o homem entrou na... Mas isso a gente também sabe que um dia vai ser restaurado, né? A glorificação da Deus. Nós cremos nisso, né? Exatamente. Sem mais dor de cabeça de ficar sem óculos, Por isso que também é um problema quando a gente fala, o Papa Francisco, ele deu uma espécie de ele emitiu uma carta, não foi uma encíclica, né? Foi uma carta que ele escreveu, não é um documento oficial do Vaticano, mas é uma carta que ele diz que ele apoia, né, os fatos expostos da teoria da evolução, mas em certa medida isso põe em xeque, né, toda a criação. Então, se ele considera que, para ele levar em consideração isso, né, a evolução, ele vai crer o quê? Que tudo isso que nós lemos, Gênesis de 1 a 31, de 1 a 31, é o que o pessoal chama de alegoria, né?
é algo que a gente não precisa acreditar ao pé da É letra. uma fábula, uma história que foi escrita, né? Mas sem isso não há o pecado. E se não há pecado, não há necessidade de redenção, né? E aí Jesus, como é que fica nessa história? Como é que um cristão pode crer nisso, né? Como é que o plano de Deus inclui, inclusive, tudo isso, né? Um plano eterno, né? Da criação, do pecado e da redenção. Por isso que a gente fala, né? Da queda, né? Da redenção. Enfim, até nisso é tudo completo, né? Isso tudo foi perfeito. É perfeito, né? Bom, a gente vai pro terceiro item aqui, né? Aspectos negativos do Isso é design interessante inteligente. também, Isso né? é muito legal. A gente também não pode levantar a bandeira e falar, bom, pronto, estamos salvos, né? Não, assim, o design inteligente, né? Um pouco do que a Beth falou, eles abordam muito a questão da criação, mas esquecem do criador. Então eles falam as coisas existem, mas eles não dão nome para o design. Eles não dizem, eles dizem que é algo, mas eles não dizem que esse algo é Deus. Então, isso pra gente, né, como cristão, é um pouco complicado, né? A gente Pode ser até um extraterrestre. Pode ser uma entidade, pode ser, sei lá, os Vingadores, qualquer coisa assim, sei lá. Alguém que desceu, Aqui na revista fala que ele se afirma no pressuposto da existência do sobrenatural, para ele explicar a origem de muitas coisas, né? E aí ele vai falando do design inteligente, tem trazido muitas contribuições, tanto para a ciência quanto também a apologética. Então, a questão da criação de Deus, né? Estudar Deus, porque eles começam a se aprofundar mesmo, né? A questão mesmo que eles não falem, eles estão afirmando que existe um Criador, né? Eles falam que existe algo por trás, né, do design, algo por trás, mas não dão os nomes aos bois, né? Eles não falam que é Deus, né? Então, assim, eles, não é questão só do cristianismo, né? Eles também não querem se associar com qualquer religião formal. Então, eles querem só ficar na questão científica da natureza e não abordar quem é o criador, né? De todas as coisas, né? Isso é uma coisa que a gente tem que ficar atento, porque a gente falando é muito legal, com embasamento científico, coisa assim, mas eles, né, não levam em consideração a Bíblia, eles não têm a Bíblia como um dos argumentos quando eles vão falar, por exemplo, da criação de todas as coisas, eles não vão usar o Gênesis 1 que a gente leu, eles vão usar outras coisas, entendeu? E a gente, como cristão, a gente não pode descartar a Bíblia em hipótese alguma, né? Se a gente descartar a Bíblia, a gente não é nem cristão, né? Então, a gente tem que ter em mente o tempo inteiro. Se é legal o design inteligente, muito bacana, mas assim, essa coisa de separar o design o criador da criação é um pouco complicado pra gente, né, cristão. A gente tem que bater firme na tecla de que a Bíblia, sim, também é um argumento para ser usado em relação à criação de todas as coisas, né. Acho que esse é o principal ponto negativo, né, do design inteligente, né? Porque eles focados somente na questão científica, eles limitam a própria ideia deles, né? Eles falam que existe um criador, um designer, né? Mas quando a Bíblia tem as respostas, eles não usam ela, né? Para ter essa questão, né? A revista diz no finalzinho desse ponto 3, não sei se tem mais alguma coisa, algum slide? Não, tem a conclusão só. Item 3, então, quer dizer, dessa forma o foco está naquilo que foi projetado, não em quem projetou, né, como você falou. O movimento não se preocupa em responder quem, quando e como. O grande problema com isso é que se trata do famoso, mas já desacreditado mito da neutralidade religiosa. E a ciência não é neutra, ela trabalha com hipóteses baseadas em crenças e pressuposições. Sim. Então você precisa ter fé para crer até nessa teoria da evolução. E o design inteligente, portanto, acaba por incorrer no mesmo erro de muitos darwinistas que negam qualquer compromisso a priori, né? A priori é no sentido que não há confirmação científica, não há um embasamento muito alicerçado numa verdade, né? Então, o priorismo é esse entendimento, né? Você não,
é algo que você afirma sem um embasamento, né? Sem Uma uma fundamentação, né? Sem uma É, fundamentação, exatamente. Certo, Tiago. Acho E aí que fala também, o outro problema que pode ser percebido no design inteligente é o movimento não descarta completamente a evolução. não descarta. Eu coloquei aqui, esqueci de falar. Mas Eles aí não também entra descartam. a questão da micro e da macroevolução, Sim. né? E a gente realmente tem que entender que a microevolução, ela é algo, é um fato, né? E é comprovado, né? Sim. A macroevolução, os fósseis dos dinossauros estão lá. É Né? verdade. Você acha um ossinho lá, a partir desse ossinho o cara constrói um dinossauro, né? É muito legal para você pôr no Play Center, quem lembra do Play Center. Mas para aceitar já é bem diferente, né? Bom, aí aqui a conclusão, né? O design inteligente, ele, né, acrescentou muito nas discussões acadêmicas, até mesmo para a gente, né, defender a nossa verdade, né? Eles também colaboraram muito com isso. Tem essas limitações de eles não quererem se associar com a Bíblia ou com qualquer outra religião, né? Então, eu vejo assim, a gente tem que ver, abordar esse tema assim, mas sempre com muita cautela, né? Eu acho que não Tem- precisaria fazer como fez na revista fala lá da cidade de Kobe, né? Sim, De Kobe. o que foi pro juiz, né? Mas eu acho interessante, de repente, a gente tentar brigar por brigar no bom sentido, né? Sim. De ensinar nas escolas, principalmente porque o Mackenzie, por exemplo, ele ensina a evolução, mas ele ensina design inteligente. Aliás, foi esse movimento do design inteligente aqui no Brasil iniciou no Mackenzie, cerca de uns 10, 15 anos atrás, né? Isso aí foi motivo de chacota até hoje, né? Se você chega numa USP é um pensamento, agora você vai numa escola confessional, como no caso do Mackenzie, né, que é um colégio presbiteriano, uma escola presbiteriana, ou numa metodista, ou nas escolas batistas, várias que tem por aí, eu acho que é interessante ensinar Sim. isso daí. E de repente, com o fato de Não nós termos... não deixa de ser uma coisa científica, né? Sim, Então eu acho é válido algo que também pode ser ensinar. ensinado nas Sim, escolas é uma também. Porque assim, a gente vê na questão acadêmica, eu lembro de um professor que tive, ele batia muito de frente a questão da criação mesmo, né? Quando a gente falava... A gente não, porque tinha um grupo de cristãos lá na sala, então quando ele começava com as filosofias dele, ele era aquilo, e se você não podia refutar aquilo que ele estava sendo falava, né? Então assim, a gente teve que respirar, né? Não desmerecer, né, a autoridade dele como professor, mas a questão da nossa crença em relação à nossa fé, nós temos que estar tendo entendimento mesmo, né? Sim. Porque se a gente não tiver esse entendimento, aqui na aplicação, um pouco da conclusão, eu falando sobre isso, que nós sejamos capazes de conhecermos a palavra e a razão da nossa fé, aquilo que Sim. nós professamos. Então a gente tem que entender realmente sobre a questão do design inteligente, a questão do criador mesmo, né? Isso mesmo. Vamos um pouquinho aqui para aplicação, né? Eu coloquei aqui que nós temos um Deus criativo, né? Os detalhes da criação a gente já consegue ver, né? C.S. Lewis fala que a partir de Gênesis 1, antes de Deus criar qualquer coisa, a gente já viu que ele é inteligente. A forma como ele criou as coisas, a gente já vê que ele é criativo, né? Então aqui na revista deixa como aplicação, né? Você consegue perceber os indícios da existência de um design divino naquilo que existe à sua volta? A flor aqui, ela não está apenas decorando, né? Então, assim, a gente vê ela e a gente consegue imaginar que existe beleza, né? um Os designer detalhes. por trás dela, não só na questão da beleza, mas também a forma como ela funciona, essa captação de luz para gerar energia, olha que lindo, A sabe? questão do ar, né? A questão da natureza. Sabe, existe maneira de você ver o design, né, por trás da criação, Verdade. né? E nós, né, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Uma das semelhanças que Então- nós temos com Deus é a sua criatividade, né? Temos aí tanta coisa que o A homem tecnologia, faz, né? Tecnologia e tantas outras coisas que o homem, com sua criatividade. É uma coisa que eu As artes, né, estava... por exemplo. Acho que a gente não comentou sobre Verdade. isso, a questão da cura, né? Sim. Mesmo a questão da cura, a questão da... Você fazer um raio-x, que existe a questão... Sim. Mesmo a questão da bomba atômica, né? O homem criar para o mal. A questão negativas, né? Da toda a inteligência, porque nada vem do próprio homem. Como a gente, né, comentou na aula anterior, tudo vem de Deus, a sabedoria vem de Deus. Se não for Deus,
A gente tem orado a Deus para que Ele, né, utilize da Capacite cientistas cientista para fazer a uma questão, né, da vacina. vacina. A gente estava até comentando da gripe, são mutações para que hoje a gente tivesse, que nem o HN1 há um tempo atrás, eu lembro, né, que não foi tão agravante como agora, e eu estava nas escolas lá, no dia a dia com as crianças, e hoje a gente vê tanta questão do avanço dessa mutação que houve desse vírus, né? H1N1 começou assim e hoje tem campanha de vacinação. Isso, né? Depois de quanto tempo, de né? tudo que passou, tem campanha de vacinação, tudo certinho, né? Aí vem outra aqui, né? E o mais importante, você consegue reconhecer o Deus Trino como designer que trouxe todas as coisas à existência pela palavra do seu poder? Eu acho que essa aí é bem pra gente pensar mesmo, sabe? Tem Acho em que mente a melhor mesmo. pessoa para responder isso é Davi, né? Ele fez vários salmos. Fez vários salmos, é. O Salmo 8, né? É interessante que ele fala: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe o domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste: ovelhas, bois e todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes dos mares, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Deus, ele e ainda nos colocou, né, para governar tudo isso. Mas aí, o coração do homem é que nem Paulo fala lá em Efésios 4, 18, né? Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, acabam aceitando essas outras coisas, né? Sim. E acaba não conseguindo Exatamente. ver os indícios da existência. Como Davi via, ele passa a rejeitar, ele já rejeita tudo isso como sendo a obra do Deus. Aí eu coloquei mais um slide aqui como aplicação, né? Pra gente, com tudo isso que a gente aprendeu, né? Do design inteligente, de como as coisas são feitas de maneira perfeita, né? Pra gente contemplar Deus através da criação dele, né? Aqui, Romanos 1, 20. Deixa eu ver. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Aqui fala, né? Desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Da gente conseguir enxergar o cuidado de Deus com a gente, com a criação, né? Quando eu vou lá no rancho do meu pai lá, tem aquele pôr do sol que o pessoal sempre vê nas fotos, né? Aquela coisa assim. Vai chegar o dia. Vai chegar o dia. E assim, mas eu vejo tudo, assim, né? A questão do lugar, assim, tal, a própria tulipa aqui. Eu paro e penso, assim, né? Questão biologia mesmo, assim. A planta, ela tem as funções dela, a pétala de um jeito, assim, assado. Aliás, essa tulipa tem 6 pétalas. Foi impressão minha. Não contei. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então. Precisa arrumar mais um ponto, Calvinismo. Elas são 5. Elas são 5. Já sei. Tem 5 aqui. Tem 5. O Augusto Nicodemus tem um para os solos, né? Tem um a mais para os solos, que é sola gravata, né? Sola gravata, sim. Tem que usar gravata. Então, cada planta tem a sua funcionalidade, né? Da folha ser de um jeito assim, sabe? Mas o que eu me pergunto, assim, por que tão bonito? Se tudo é feito para reprodução, se tudo é feito para sobrevivência, mas por que tão belo? Quem que vai achar belo? Sou eu, vocês, a humanidade, a gente. Então, assim, Deus tem um cuidado até nisso, da gente parar, olhar uma arara, que nem lá na região do meu pai, lá da minha mãe,
tem arara voando, assim, eu quase caí de bicicleta olhando uma vez, porque ela passou voando, conversando, era um casal, assim, aquelas conversinhas, e eu pedalando, assim, ó, quando começou, eu tava indo pro barranco, mas assim, lindo, 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 assim, um animal, assim, de você virar a cabeça pra olhar, lindo. Aí você para e pensa, ah, beleza, um pássaro. Ele é pena para voar, os ossos são leves porque não pode ser pesado, o bico é assim assado para comer os coquinhos, não sei o que, não sei o que. Mas por que tão belo? Mas por que tão belo? É o que eu mais me pergunto, mas por que tão belo assim? E você falando isso, o que me remete agora é quando eu tive meu primeiro filho. Aí quando eu peguei aquela coisinha assim, eu falei assim, meu Deus, né? Onde que cabe essa criança, né? Aí eu fui lá abrir lá o coeiro, os dedinhos, né? A unha, a perfeição de Deus, né? Então eu fiquei assim, emocionada, porque assim, Senhor, como eu tô, a graça do Senhor, né? O favor de Deus, a gente conseguir ver, né? Essa natureza de Deus mesmo, a perfeição, né? As engrenagens, né? Até para a formação, e depois surgir aquele bebê ali no teu colo, né? É tudo... A gente não tem na evolução, mas ainda bem que cresce, né? Pedaço meio feinho, ainda bem que cresce. Com cara de joelho. Aqui outro versículo que eu coloquei, Salmo 19. Esse é clássico, né? Para quem quer Isso. ver as obras de Deus. Cadê? Ai, que meu Deus do céu. Deixa eu pegar aqui no celular mais rápido. Você quer? Salmo o quê? 19. Achei aqui. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discurso a outro dia e a uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Olha que lindo. Então assim, o pessoal comentando, tá em quarentena, março, que normalmente chove pra caramba, não caiu praticamente uma gota do céu, né? O pessoal, eu vi muita gente na internet comentando isso. Só porque a gente tá aqui sem fazer nada, não pode sair de casa, não sei o quê, e aí é um dia mais lindo que o outro. Aí a pessoa reclamando de um dia mais lindo que o outro, mas em nenhum momento ela olhou aquele sol, aquele pôr do sol, aquele nascer do sol e agradecer a Deus. Mais um dia, né? Fim de um dia. De usar aquele momento para adoração mesmo, de olhar aquele sol lindo, maravilhoso, aquele dia perfeito e não agradeceu, não adorou a Deus através da criação. Essa música que é do Inário, ó, né? A criação e o seu Criador, né? Vós, criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz, cantai, ó louvai. Vai falando assim, aqui, né? Ó boa terra que nos dá, infinitas bênçãos que canta já, ó louvai. Frutos e flores juntos, dai a glória a Deus, Senhor e Pai, né? Ele vai falando assim, vós homens sábios e de bem, e todos proclamai também. A questão do agradecer mesmo, ó louvai. Aí eu tirei aqui do livro Louco Amor, do Francis Chan, que a Aline Valéria me emprestou, né? Fiquei curiosa, quero ver. Aí ele fala que nós somos chamados para adorar o Senhor. Sua arte, a obra de suas mãos, a sua criação, tudo ecoa a mesma verdade. Deus é glorioso. Não há nenhum como ele, é o Rei dos Reis, o início e o fim, aquele que é, que foi e que há de vir. Então, que a gente pega esse conhecimento que a gente teve hoje, não só como um conhecimento a mais, né? Mas para usar isso para principalmente adorar o Senhor, porque é para isso que a gente existe, né? Isso. A gente não questionar os simples apologetas, né? Ter respostas para os evolucionistas. Não, a gente precisa também reconhecer, né? Viver, né? Isso aí. Exatamente, porque a partir do momento que a gente reconhece, né, que tudo isso que Deus fez e fez perfeito, nos remete àquilo que a gente falou a semana passada, né? Quando nós pensamos no o que Deus tem preparado para nós, né? Que Paulo fala assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então imagine toda essa perfeição restaurada, né, no dia, naquele glorioso dia do Senhor, né? Sim. Quando nós finalmente estaremos eternamente com Deus. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, né? Colossenses 1:17 fala sobre isso, né? Nada surgiu se não fosse do Senhor.
É isso aí, né? É. Mas alguma coisa, pessoal? Tranquilo, Manu? É isso aí. Eu acho que o mais importante é isso mesmo, né? A gente saber exatamente reconhecer, né? Honrar, né? A quem merece dar crédito, a quem realmente merece o crédito, né? Sim. Agradecer a Deus pela sua vida, né? Pelo convite aí, né? Se preparando aí, trocando ideias conosco. Bem na correria, mas deu certo. Né? Veio direto do serviço até aqui, né? Isso é bênção de Deus, a gente tem que glorificar o Senhor pelas vidas desses jovens, que vocês são bênção nas nossas vidas também, né? Eu tenho uma frase de alguém que talvez vocês conheçam, que diz assim, se for fácil não tem graça. Se for fácil, não tem graça, então. Teve várias graças aqui, então. Porque, olha, foi desafiador, mas foi legal. Tá bom. Sai Sara pra gente? Legal. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por mais esse momento de estudo da Tua Palavra. Obrigado, Deus, pela Tua Palavra que nos revela e nos confirma, ó Deus, que o Senhor é o Criador de todas as coisas, Pai, criou tudo perfeito. Nós somos, ó Deus, alvos dessa graça que o Senhor fez para nós, Pai. Nós realmente devemos contemplar e reconhecer, ó Deus, que o Senhor é merecedor de toda a honra e de toda a glória por tudo que foi feito. Dá-nos, ó Deus, um coração gratos, reconhecendo, ó Deus, realmente a maravilha que há na obra da Tua criação, Pai. Que nós possamos realmente proclamar isso a todos, ó Deus, que não reconhecem, Pai. E nos ajude, Pai, a estarmos sempre dispostos a fazer isso, Pai. Obrigado pela vida da Manu, que nos conduziu nessa aula, nessa aplicação, Pai. Desse tema, que é um tema tão difícil, Pai, um tema que gera tantas dúvidas, ó Pai, mas que ficou tão claro para nós. Obrigada. Obrigado também pela vida da Beth, que nos acompanhou. Te louvamos e te agradecemos por tudo, Pai. O Senhor, que é o nosso Deus e o nosso Criador. Nós oramos agradecidos e o fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pois amém. Deus abençoe. Amém. A todos que nos acompanharam, muito obrigado. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Deus abençoe. Saudades. Tchau, gente. Saudades.